Olá, gente, muito boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aí mais uma vez. A gente vem aqui todo dia. Todo dia não, a gente vem aqui dia sim, dia não, fazer a nossa prece, fomentando essa playlist que se chama Evangelho no Lar, que eu criei com o objetivo, obviamente, de, como eu já disse, oferecer companhia para aquelas pessoas que querem fazer suas preces, mas não tem essa tal companhia em casa, né? Seja porque a pessoa é de outro credo ou a família, enfim, é pequena, ou de alguma maneira você não desanima, né? Começa a fazer a prece e desanima. E só para começar, hoje, ontem, eu tô numa semana muito louca, né? Mas que também não é o lugar para isso, mas ontem eu fiquei movimentando muito energia e até quanto eu consegui, mas eu tava muito cansado. E enfim, e eu sei que eu tive muitos sonhos muito loucos e sonhos lúcidos. E num deles eu cheguei numa casa, uma espécie de uma casa, uma cabana velha, uma coisa assim, e tinha uma espécie de um pórtico, como se fosse um pórticozinho. Como é que eu posso explicar isso assim? Quatro varetas na frente de uma casa de duas águas, então quatro hastes assim, e aí um telhadinho melhor de palha em cima. E a casa era de alvenaria, na verdade, mas essa coisa de palha na frente, parecendo um telhadinho assim e tal. E ali dentro desse telhadinho, mesmo sendo muito estreito, tinha menos de 1 metro, ali passava uma espécie de um córrego, alguma coisa assim. E eu olhei do lado, eu tava com alguém que eu não sei quem que é, e eu olhei do lado e vi uma cabeça de serpente ali, muito grande. E a pessoa que estava comigo falou, olha, não precisa ter medo não, porque ela já morreu, tá morta. Ela tinha uma cobra de 15 anos. Eu falei, nossa, que coisa louca. E alguém veio, uma terceira pessoa veio do lado e pegou essa cabeça de serpente que tinha acabado tava fresquíssima, assim, como se tivessem cortado a cabeça da cascavel e colocado ali à esquerda, assim. E aí essa pessoa veio e colocou na boca. E E aí eu falei, não faça isso, não faça isso. Eu lembro de ter repetido várias vezes, não faça isso, não faça isso. Ele cuspiu. E só quando ele cuspiu, a cabeça já estava toda depenada. Assim, sem nenhuma carne, estava toda descarnada, né? E só apareceu os ossos da mandíbula e as presas da cobra, assim. E depois eu saí dali e fui deitar. Eu tinha que deitar num terreno, cujo terreno tinha uma grade na frente. E E era uma cama, um pedaço de plástico, assim. Eu não sei porque eu tinha que dormir ali, eu tinha que passar a noite ali. E aí eu falei, nossa, vou ter que absorver todas as energias dessa pessoa que estava dormindo aqui. E aí eu estava ali tentando arrumar minimamente ali para poder deitar naquele lugar. E aí quando eu olhei para fora do muro assim, veio vindo uma mulher completa seminua, uma coisa muito bonita por sinal. E eu me lembro de ter levantado a mão esquerda e começado a fazer um Pai Nosso para ela. Ela rapidamente se afastou e foi embora. Ou seja, né, provavelmente uma segunda dimensão aí que eu tava tendo esses sonhos lúcidos, né? Enfim, só quis contar esses trechos que eu me lembro assim, que foram muito fortes para dizer para vocês, né, que a vida nas outras dimensões ela é ativa, ela não para, ela continua e cabe a nós continuarmos estudando para que a gente consiga interpretar da melhor maneira possível, obviamente, desenvolver essa capacidade que todo ser humano tem de frequentar outras dimensões durante o sono do corpo físico, né? O descanso do corpo físico, tá certo? Mas enfim, comentários à parte,
Essa daqui é a nossa playlist para a gente fazer o Evangelho no Lar. E como vocês sabem, a gente sempre usa aqui esses nossos 3 livros, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Nós usamos também esse livro, Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado, a médium cuiabana brasileira. E esse outro livro que é do Sri Prembaba, que é Flor do Dia. É um livro legal também, que a gente tira um monte de frases para inspirar a gente, tá certo? Então é isso, quando a gente vai fazer a nossa prece, então é comum a gente fazer o quê? A gente fazer a nossa respiração para dilatar a nossa aura e deixar a gente em ponto de bala. Tá certo? E como é que a gente faz a nossa respiração? A gente sempre faz a nossa respiração em 3 etapas, sendo 2 primeiras de inspiração e depois uma terceira etapa onde a gente expira lentamente. Eu sempre faço marcadinho aqui para as pessoas que estão chegando terem a capacidade de compreender como é que é esse processo que eu faço de respiração, porque o objetivo dessa respiração é obviamente dilatar a nossa aura, né? Ou seja, criar uma soltura energética. Isso favorece o nosso contato com faixas vibratórias um pouco mais leves, vamos dizer assim. Não vou nem dizer sutil, mas faixas vibratórias de frequência um pouquinho mais alta, né? E isso facilita naturalmente a aproximação dos bons espíritos, tá certo? Então é isso. A gente respira da seguinte maneira: a gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa, segura e solta. A gente geralmente faz essa inspiração por 8 minutos, tá bom? Então nós vamos aí pro... Faltam mais 5 ainda.
Mais 2 minutos. A gente sempre faz a primeira parte da nossa prece fazendo uma prece comum, né, que eu chamo de prece pública, né, uma prece que todo mundo seja de senso comum, que as pessoas conheçam. E a segunda parte a gente faz uma prece pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades. E a terceira parte é um momento de reflexão que a gente faz. Tá certo? Mais 1 minuto. Bom, a partir de então a gente pode, a partir de agora, evocar os bons amigos, os bons espíritos, para que continuem nos ajudando, né? Ajudando nesse momento de prece, orientando os nossos pensamentos, permitindo que a gente possa tirar o melhor proveito possível das leituras do dia de hoje, né? Tanto do Evangelho segundo o Espiritismo quanto as reflexões de Jacó, que a gente possa de fato ter segurança energético espiritual para o desenvolvimento dessa egrégora, e verdadeiramente que a gente possa estar tranquilo e calmo e aberto para que nós possamos vibrar positivamente por aqueles a quem desejarmos, e que seja um momento de boa prática espiritual, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Evangelho. Os falsos profetas. Luís, na cidade de Bordeaux, em 1861. Se alguém vos disser o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não vedes que as folhas da figueira que começam a embranquecer, seus numerosos brotos esperando pela época da floração, e Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se os frutos são amargos, sabeis que a árvore é má, mas se as são boas e saudáveis, diríeis, nada tão puro pode vir de uma fonte tão má. É assim, meu irmão, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que vos dizem revestidos do poder divino revelam de fato os sinais de uma missão de elevada natureza, ou seja, se possuem no seu mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que reconcilia todos os corações, e se em confirmação dessas palavras juntam os atos,
então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que dizem ler. Desconfiai daqueles que dizem ter a posse única da exclusiva verdade. Não. O Cristo não está entre esses. Aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Mestre, dóceis e humildes de coração acima de tudo. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão acima de tudo modestos e humildes. Todo aquele que revela o menor ato de orgulho, fugi dele como uma praga contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-se de que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Ide, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem segundas intenções. O caminho abençoado que vós empreendestes, ide, avançai sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo aquilo que poderia impedir a vossa marcha em busca do objetivo eterno. Viajores, ficareis apenas pouco tempo, mas nas trevas e nas dores de provação, se deixardes vossos corações caminharem para esses doces anseios da vossa alma com relação ao desconhecido. Desde já podeis dar corpo a essas esperanças fugidias dos vossos sonhos e que desde já podeis dar corpo a essas esperanças fugidias que vossos sonhos e que de pouca duração podem apenas deliciar o vosso espírito, sem nada dizer ao vosso coração. Agora, meus bens amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radiante que conheceis, o amigo do reencontro e da reunião. Agora, bem que cumpriste a tarefa que o Criador vos deu, não tendes mais nada a temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Bom, a leitura aqui obviamente fala dessa questão da gente avaliar os falsos profetas, mas eu vou fazer um comentário que logicamente pode fazer algum sentido para algumas pessoas. A gente está vivendo um momento em que, por uma série de fatores, às vezes as pessoas, e de modo geral, a pessoa que prefere, que escolhe viver uma religião, os dogmas de uma religião, geralmente, elas preferem ficar acomodadas dentro daquela religião. Porque ali, dentro daquela região, provavelmente ecoa, né? Ou seja, dá sentido para os anseios daquela pessoa que busca aquela determinada religião, aquele credo, né? Então, por exemplo, tem gente que leva muitos e muitos anos para se encontrar em alguma religião, né? E aí ela fica mudando, então ela sai de uma, vai para outra, vai para um credo diferente, depois ela se desilude, vai para outra e assim vai. E eu já tive algumas religiões.
Mas uma coisa que eu pude perceber é que sempre os homens, eles, é assim, a parte da liturgia de qualquer religião, né? Por exemplo, você vai, sei lá, num centro de umbanda, tem todos os processos que são necessários ao credo lá. Então, por exemplo, você tem a gira, você tem determinada roupa, biriri bororó. Você vai na igreja católica, a mesma coisa. Você tem a indumentária adequada, tem a parte do culto em si, né? E a homilia e por aí vai. Aí você vai, por exemplo, numa igreja evangélica, também tem a parte do culto, a parte da música em algumas igrejas, outras já não usam música, né? E, enfim, tem uma estrutura. E aí, isso, vamos dizer assim, bem claramente, isso faz parte da liturgia, né? Da religião em si. Agora, quando sai dessas cercanias da liturgia, aí começa a conversinha lá no fundo, o comentário desnecessário, a pessoa que ocupa um cargo e se acha dona da igreja, e por aí vai. Ou dona da religião, o outro se acha o juiz da lei, acha que pode ficar fazendo isso e aquilo com aquilo lá, outro resolve e decide por conta própria que ali não pode ir, só pode entrar determinada pessoa. E esse tipo de coisa, obviamente sempre tem dois lados, mas acaba cerceando as pessoas, né? Acaba trazendo bem pro popular, acaba azedando o leite da situação, entendeu? Acaba prejudicando a relação entre as pessoas. O que eu percebo geralmente, quando uma pessoa começa a frequentar uma determinada religião, tem uma parte da socialização para ela que é muito importante. Haja vista que geralmente quando a pessoa vai procurar uma igreja por algum motivo, algum tipo de culto, ela não está bem. Ela está se sentindo. São raros os casos que uma pessoa que está feliz vai procurar a igreja. É muito difícil. O que geralmente a pessoa está insatisfeita, triste, decepcionada, enfraquecida, fragilizada, e ela vai até a igreja, e lá na igreja tem essa parte social. E quando nessa socialização ela acaba, vamos dizer assim, desabafando emocionalmente, ela sente a acolhida do grupo. E nessa acolhida do grupo, ela meio que se fideliza àquela religião, mas aí você não sabe em determinado momento se a pessoa está fidelizada ao grupo daquela religião ou à religião em si. Entende? Aí surge uma série de comportamentos e de condicionamentos que vão determinar o futuro dela naquele credo ou não. Enfim. Mas aí é a situação que cada um vai viver. Por exemplo, se ela entra e dali 3 meses rola uma fofoca muito grave e ela não gosta desse tipo de coisa, ela fala, meu, essa religião não presta. Aí ela mistura tudo e pronto, entende? Enfim, o que eu quero dizer é que independentemente da religião que você escolha, está tudo certo, desde que você tenha consciência de que as pessoas não são, ou pelo menos não deveriam ser totalmente autônomas e responsáveis pela religião, né? Mas a gente não consegue. Geralmente quando a gente começa a frequentar um culto de algum lugar, a gente acha que, né, por exemplo, a dona Márcia é a minha religião, e não é, né? Ou o seu Pedro é a religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é religião, outra coisa são as pessoas que conduzem aquela religião. E aí isso vai em qualquer lugar. Então, por exemplo, do mesmo jeito que na igreja católica tem um monte de problema, na evangélica tem, no Umbanda tem, no Candomblé tem, no Reiki tem, e por aí vai. E aí por que eu estou fazendo tudo isso daí? Porque essa parte de, vamos dizer, socialização, uma vez que a pessoa se sente aderida a um grupo, né?
pertencente a um grupo e aquilo de certa maneira desabafa aquele sufoco emocional que a pessoa está vivendo, é muito difícil essa pessoa começar a questionar a religião em si. Então, por exemplo, ou questionar quem está ali na frente falando qualquer coisa, entende? Então aí a pessoa não pode nem ouvir ou não pode nem refletir sobre o que ela está ouvindo, porque se ela refletir sobre o que ela está ouvindo, ela vai ter que abandonar aquele grupo que a aceitou e que deu eco àquela angústia que ela vivia. Então, quando isso acontece, naturalmente ela vai ter que abandonar aquele grupo e ela não quer fazer isso. Então, isso abre precedente para esse líder religioso fazer bobagem, falar bobagem, e você não vai questionar, entende? Então é por isso que quando a gente decide frequentar um culto religioso, é importante que a gente, mesmo frequentando um grupo que nos aceita, que a gente não perca esse espírito de questionamento. Mas espera aí, o que eu estou ouvindo? Isso faz sentido? Espera aí, deixa eu estudar a Bíblia. Mas que Bíblia é essa? E por aí vai, né? Para a gente não ficar a bel prazer vendido numa situação ou ficar anos numa igreja sem aprender nada demais. Nada além do que o padre, o pastor, o líder religioso falou. Entende? E é isso que é a parte boa, obviamente, do espiritismo raiz, vamos dizer assim, que é você ler, você estudar, você pesquisar, você correr atrás, não acreditar em ninguém e, obviamente, tirar suas próprias conclusões pelas experiências que você poderá viver fazendo esse tipo de atitude, né? Essa, pelo menos, era a propositura do Kardec, né? Então é isso, tá certo? Bom, né, dito isso, colocado essas coisas, eu gostaria que nós pedíssemos prece mais uma vez pelos espíritos desencarnados, tá? Esse mês eu estou fazendo prece só pelos espíritos desencarnados, pelas consciências que desencarnadas, porque como eu disse, para mim o mês de dezembro é um mês tenso. É muita agitação, muito lance de família, muita gente que não vai participar da festa de família porque faleceu, e muita angústia, muita tristeza. A gente emendou o dia de finados, né? Então, enfim, eu acho o final de ano uma coisa muito tensa, especialmente para aquelas pessoas cujo culto religioso, né, fica vibrando saudade, dor, tristeza, porque a pessoa partiu, porque a pessoa sofreu a transmutação e passou para o outro lado, né? Então cabe a nós né, fazer prece por esses nossos irmãos desencarnados, a fim de que eles sintam um alento, uma boa vibração para esse momento, tá certo? Vamos lá? Então a gente pode pensar nos nossos irmãos desencarnados, nos nossos parentes. Se você ainda não tem nenhuma pessoa nessa situação que você queira referendar, naturalmente você pode fazer uma prece abrangente para os espíritos de um modo geral que já desencarnaram, tá certo? Sendo assim, pedimos aos bons amigos espirituais que manipulem as energias que a partir de agora vibramos, a fim de que esses irmãos desencarnados recebam essas vibrações e possam fortalecer-se na caminhada em direção à evolução espiritual. Que eles recebam um abraço carinhoso, cheio de energia, cheio de amor, para que eles possam também se fortalecer. Afinal de contas, se eles de nós se aproximam, é porque devemos ter alguma energia, sim, que vibra em consonância com a deles. Sendo assim, que os bons espíritos entreguem essa vibração manipulada e que eles possam receber o seu quinhão de apaziguamento do espírito
que eles possam se fortalecer e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Exemplo comenta o espírito de Jacó. Pergunta minha irmã, por que não devemos nos alimentar dos animais? Olhai o boi, o mais sacrificado, vive nos campos, gozando da natureza alegre com a vida. E nós, a quem Deus oferece a vida e a liberdade de pensar, por que nos alimentamos do sangue de nossos irmãos? Que ainda não receberam a inteligência. Gosta de rosas? Vou oferecer-te uma. Desculpa-me. O espírito te feriu? Desculpa, o espinho te feriu? Tudo é lição de vida. Vê junto as belas rosas temos de receber os espinhos. Somente nos compete deixá-los ferir ou tirá-los com carinho. Gosta de rosas? Tô lendo de novo, tá? Gosta de rosas? Vou oferecer-te uma. Desculpa-me, o espinho te feriu? Tudo é lição de vida. Vê, junto às belas rosas, temos de receber os espinhos. Somente a nós compete deixá-los ferir ou tirá-los com carinho. É aquela história, né? E cada vez mais a gente está desejando coisas perfeitas, né? Como se houvesse coisas perfeitas, estão virando padrão de coisas que não nos incomodam. Ao passo que tudo que é perfeito tem dois lados, né? E sobre a primeira leitura é uma aqui é bem real, né? Que como é que nós que nos achamos inteligentes nos alimentamos dos animais ainda, né? Quer dizer, a gente se acha inteligente, mas a gente se alimenta dos nossos irmãos menores. É só pra gente tomar um tapinha no rosto. E sem crítica a quem come carne, porque, né? Isso é ridículo também, ficar criticando os outros. Mas é só pra gente pensar mesmo, refletir, né, sobre isso, né? A gente tem preguiça de refletir às vezes, né? Enfim. A partir de agora, então, a gente pode pensar nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades e começar a fazer uma prece. Os bons amigos vão nos ajudar, porque eles conhecem exatamente as nossas necessidades e as nossas dificuldades. E nesse verdadeiro quebra-cabeça que é a vida, os nossos amigos sabem exatamente o que é necessário acontecer para que tudo se coordene na nossa vida. Então, que a gente possa
naturalmente estar aberto à solução das nossas dificuldades, que os bons espíritos possam nos auxiliar inspirando-nos e que nós principalmente possamos também colaborar trabalhando firmemente para que esses objetivos se cumpram. Sendo assim, pedimos aos bons espíritos que nos ajudem. Sendo assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E por último, vamos lá, abrir uma frase para nos inspirar. Amar é ser iluminado. A iluminação espiritual é vista como algo distante, atrelado a práticas muito difíceis. São muitas as técnicas e austeridades espirituais que visam o cessar dos pensamentos e do desejar compulsivo. E tudo isso muitas vezes parece impossível para nós, comuns. Por isso, procuro traduzir a jornada rumo à iluminação de forma mais acessível. Nosso trabalho é despertar o amor verdadeiro, o amor desinteressado. Por quê? Todo desejar compulsivo e toda agitação mental nascem da carência, ou seja, da necessidade de ser amado. É profundíssimo, né? Profundíssimo. Enfim, que a gente possa refletir sobre essa leitura, que a gente possa ter uma semana positiva, cheia de coisas boas acontecendo na vida de vocês, na minha também, e que Jesus abençoe a nós todos o tempo inteiro. Que nós possamos fazer a nossa parte também, né? Que Jesus abençoe a todos nós. Boa semana para nós. E a gente se vê em breve. Ah, e uma última coisa. Eu tenho gravado normalmente. Às vezes dá algum pau na gravação, algum pau no vídeo, não sei o que lá, que me impossibilita publicar, tá? A última prece, por exemplo, que eu fiz, ela picou em 8 vídeos. Aí não tive tempo de editar e juntar e tal. Aí simplesmente não publiquei. Hoje parece que tá tudo bem, voltou tudo ao normal. Coisas da vida, tá bom? Boa semana, a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado e até a próxima.